Queridos irmãos, vamos neste momento liga o microfone. Tá ligado? Queridos irmãos, vamos neste momento nos colocar à disposição dos guias desta casa, de Feliciano Prates, Francisco de Jesus Fernetti, de todos os trabalhadores que aqui estão, para nos atender com carinho, com amor e nos trazer as bênçãos do alto para que possamos nos sentir melhores. Podemos estar com as velas do barco da vida em desacordo com os rumos que devemos navegar. Deus, na sua infinita misericórdia, possibilita a qualquer momento e por livre adesão direcionar os esforços e recursos para os objetivos nobres e altruístas. Busque perceber o lado maravilhoso da vida. Contemple a rosa sem dar destaque para os espinhos. Veja na chuva uma ação da providência divina que renova e purifica os ambientes. Valorize as árvores sem reclamar das folhas que caem no chão. Veja o lado bom dos seres humanos e pratique a indulgência diante das suas imperfeições, pois todos somos espíritos imortais em processo de aprimoramento e o destino comum é a nossa iluminação. Que Deus abençoe os trabalhos que estamos iniciando nesse instante. Vamos ouvir a leitura do Livro dos Espíritos e, a seguir, a explanação do Evangelho. Sobre a lei natural ou a lei de Deus. Origem e conhecimento da lei natural. Pergunta 619. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e os homens que procuraram pesquisá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é necessário que o progresso se realize. Comentário de Kardec. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência da lei do progresso, pois a cada nova existência, sua inteligência vai se desenvolvendo e ele compreende melhor a diferença entre o bem e o mal. Se tudo tivesse que se realizar em uma única existência, qual seria a sorte dos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido deles o próprio esclarecimento? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos nessa noite gelada. Para a nossa reflexão dessa noite, eu inicio com um texto de Senira Pinto do livro Vem, que diz assim: que leva você na sua bagagem? Que pretende realizar? Para onde se dirige? Essas perguntas nós a fazemos a nós mesmos quando tomamos conhecimento da nossa real existência. Não nos conformamos mais em caminhar só por caminhar, em ignorar o que carregamos como bagagem, nem o que devemos realizar. Perguntamos a nós mesmos essas coisas, porque acordamos de um longo sono de sonhos desconexos.
Percebemos que é muito tarde e que precisamos pôr as mãos à obra. O trabalho nos espera. Mas que trabalho, se não se faz outra coisa na vida senão trabalhar? Um corpo vivo necessita de alimentação para o espírito que o habita. E esse alimento é conseguido pelo trabalho de disciplina mental, que nos proporciona equilíbrio diante de qualquer situação. Escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que respostas forneces à indagação do Senhor? Que buscais? Quem segue o Cristo vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação. Lembrando-te que o verbo da verdade incide sobre nós, cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Eu quis trazer essa introdução para nós falarmos um pouquinho sobre o sentido da vida. Hoje a gente fala sobre propósito, sobre ter uma missão. E esse questionamento acontece em alguns momentos da nossa vida. E a resposta, quando a gente faz essa pergunta, muitas vezes está relacionada com o quê? Com a idade, com o nível de maturidade espiritual, com a educação que a gente recebe, com a educação religiosa que a gente recebeu e o que a gente busca atualmente, interesses, enfim. E aí a gente pode pensar o que Leon Denis escreve sobre o assunto. Ele diz assim: o que importa saber antes de tudo é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos. As ideias que fazemos do universo e suas leis, do papel que cada um de nós deve exercer sobre este vasto teatro, tudo isso é de uma importância capital. É de conformidade com elas que dirigimos os nossos atos. Para as coletividades, da mesma forma que para o indivíduo, a concepção significativa parte da humanidade. Restringe a existência à mera experiência biológica. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Para muitos indivíduos, o enfoque é a família e ou a profissão. Leon Denis considera ainda que as indagações sobre o porquê da vida fazem parte da natureza humana. Qual homem que nas horas de silêncio e recolhimento não deixou de interrogar a natureza e ao seu próprio coração, pedindo-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo, trazendo a reflexão para qual o nosso propósito de vida? O que eu vim fazer aqui? Qual a minha contribuição para o mundo? E a gente pode pensar que é um chamado do coração, porque eu não sou obrigada a fazer o trabalho no bem. O trabalho voluntário, ele não é obrigatório. Eu só posso realizar um trabalho voluntário, eu só posso pensar em fazer o bem de coração. A gente pode pensar assim: mas eu sou endividada, né? A gente fala, no Espiritismo a gente fala muito isso. A gente tem as dívidas do passado, a gente precisa pagar de alguma forma, então eu vou fazer. E aí tu está pagando de uma forma que não é genuína, daquilo que não vem direto do coração. A gente pode falar em uma convocação desse trabalho no bem. E isso sim equilibra a alma. Isso é a sensação que dá que a alma se pacifica. A gente pode chamar de uma paz de espírito. Porque paz de espírito é essa sensação de que as coisas estão justas, que está tudo certo, o coração está tranquilo. Quando identificamos o que nos chama, nós sentimos calma. Não tem ansiedade, não tem angústia. É diferente do ter que fazer, ter que produzir, ter que ganhar, ter que provar para os outros que eu posso. E não é porque é endividado de outras encarnações.
E muitas vezes a gente tem esse sentido, não, eu tenho que trabalhar lá no centro espírita porque eu sei que eu tenho alguma dívida e eu preciso pagar. Não, eu vou trabalhar no centro espírita porque eu senti esse chamado e isso me faz bem, de fazer o bem. E eu não estou falando só do trabalho na casa espírita, a gente não precisa estar numa casa espírita para fazer o bem. A gente pode fazer o bem de qualquer forma. Estar presente, por exemplo, é um momento em família, sem celular, agora que está frio, na volta de uma lareira, na volta de um fogão a lenha. Quando a gente pensa no propósito de vida, a gente pode pensar em situações assim. Eu não preciso fazer coisas grandiosas, eu posso estar num momento em família e sentir a presença de Deus ali naquele momento. E quando a gente cumpre esse sentido da nossa existência, é nesse estado de presença. Estado de presença da alma é conexão do espírito consigo mesmo e com seu entorno. Podemos dizer que a gente chega perto disso na prece. Quando a gente está mais concentrado numa oração, fazendo os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, vibrando por alguém, a gente consegue um estado de presença um pouco melhor do que normalmente conseguimos no que a gente vive hoje. Aqui pode ser um convite a algum estado de presença. Aqui a gente não está com o celular na mão. A gente pode tentar nessa meia horinha ficar com aqueles pensamentos lá fora. Deixa a lista do mercado, deixa os compromissos que a gente tem para estar refletindo sobre isso. Isso também é conexão. Isso também é presença. E isso também pode ser um significado de sentido para a vida. E aí? Será que nós estamos cumprindo o nosso propósito de vida? Será que o que eu acertei lá no plano espiritual, no meu planejamento reencarnatório, eu estou conseguindo cumprir? Que a gente não lembra? Lembra das histórias do Chico, quando ele fazia o bem e as pessoas geravam boas vibrações para ele? Quando... Aquela historinha antiga que de vez em quando eu repito aqui, né? Que o Emmanuel diz, olha só que a dona, não lembro o nome da dona, estava emitindo as boas vibrações para ele. Isso também pode nos direcionar para o sentido da vida. Fazer o bem não é só para quem recebe. Às vezes é muito mais para quem faz aquela ação. E quando a gente fala no propósito da vida, a gente pode pensar assim, tá, mas a gente vem com ele ou vai descobrindo ao longo da existência? Tem uma palestra da Ana Teresa Camasmi que ela diz que a gente leva, em média, 40 anos para descobrir o nosso sentido da vida, o nosso propósito de vida. Porque antes disso a gente está ocupado com família, com filhos, com contas, com trabalho. E quando as coisas dão uma acalmada, se é que pode dizer assim, a gente começa a prestar atenção. Mas o que eu estou fazendo está legal? Está fazendo sentido para mim? E muitas vezes são nessas fases que tem final de relacionamento, uma transição de carreira, uma mudança de cidade, porque as pessoas sentem que aquele caminho já não tem mais porquê. E tem outras pessoas que também não sentem absolutamente nada e seguem o que estão fazendo. Quando a gente começa a pensar assim, bom, o que eu estou fazendo, o que eu quero da minha vida, nós precisamos perceber um pouquinho melhor, porque alguém deve estar pensando assim, bom, eu passei dos 40 e não percebi, não senti essa diferença. Cheguei nos 50 e também não estou sentindo absolutamente nada. Às vezes, a gente só precisa perceber um pouco mais e pensar que eu não preciso fazer grandes mudanças na vida para que esse sentido apareça. Não precisa ser, ela fala ainda na palestra, não precisa fundar um hospital para fazer uma coisa grandiosa. Pode ser melhorar o relacionamento em casa. Pode ser um trabalho voluntário, pode ser arrumar o jardim na frente da casa, enfim. A gente tem muito essa ideia de que o propósito da vida tem que ser uma coisa muito grandiosa. Que bom seria se a gente pudesse, todos nós, com grandes ações, mas não há necessidade. Porque cada um tem a sua história. O que a gente precisa é perceber os sinais. Pode pensar assim, o que me daria um conforto espiritual, me daria aquele quentinho no coração que eu poderia melhorar a minha contribuição para o mundo?
porque é uma questão de conexão e de afinidade para o mesmo fim que é o aperfeiçoamento moral. E ao longo das encarnações nós vamos vivendo coisas e não necessariamente elas vão se conectando, porque é um aperfeiçoamento. A Ana Teresa cita uma coisa muito interessante, também do Leon Denis, que ele diz que a nossa evolução é espiralada. Tentem lembrar da figura de um funil ou de aquele furacão, né? Que a base é menorzinha e vai abrindo. É isso, a gente vai crescendo nessa evolução, vai crescendo nessa espiral, porque tem um problema, tem uma prova, venci essa prova. É como se eu subisse um degrau. Ao mesmo tempo que eu vou nesse espiral mais largo, é porque eu já larguei a minha experiência, eu já larguei a minha conexão com a espiritualidade, estou lidando melhor com aquele problema. Então ele diz assim, somos filhos de Deus sob a lei do progresso. A doutrina espírita vai nos ensinando a evoluir, mas nem sempre de forma consciente. Consciente mesmo é que somos conduzidos pela lei do progresso. Então, nós vamos melhorar a qualquer custo. É como se fosse, como tem a lei da gravidade, a lei do progresso é como se fosse essa força. Ela vai nos empurrando. A gente não tem como ir para trás, ainda que às vezes tenha essa sensação. Então, a lei do progresso vai nos empurrar para frente, em busca desse sentido, em busca da nossa contribuição para o mundo. E uma coisa bem interessante que ela fala na palestra dela é que, além da lei do progresso, tem outra coisa que mexe muito com a nossa evolução, que é o livre-arbítrio. E ela diz que o nosso livre-arbítrio, que às vezes nós nos atrapalhamos com ele, é diferente também para cada um, né? Quem aqui já teve a sensação, tem os memes na internet que dizem assim, ó, cancela meu livre-arbítrio porque eu não estou sabendo usar. Porque para cada pessoa tem um grau de evolução e essa evolução faz o livre-arbítrio ser mais ou menos usado de acordo com aquilo que a gente precisa. Então, toda vez que a gente pensa que está passando por uma situação difícil, o nosso livre-arbítrio nos coloca em ação. Mas tem que lembrar que quanto mais consciente nós estamos, mais nós temos a sensação de que é um processo educativo. Tudo que a gente passa não é punição, é educação. Claro que todos nós temos provas a passar. E passar por essas provas nos cria casca, nos cria resistência. Todas elas nos levando a conquistas morais. Então, onde eu sou deficiente, onde eu ainda sofro, é onde eu tenho que melhorar, que a gente pode chamar que a prova vem. E essa prova nos faz conquistar recursos para uma missão. É como se fosse um videogame. Eu tenho essa prova, venço essa dificuldade e ganho uma conquista moral que pode nos levar a uma missão. E essa missão é o quê? Servir ao mundo. E todos nós temos uma missão. Todos nós podemos contribuir para melhorar o mundo. Ela fala assim, como se fosse uma judiaria a gente não compartilhar a nossa parte boa com o mundo. É como se fosse quase uma obrigação. Se a gente pode compartilhar alguma coisa para o mundo, que façamos isso através de uma missão. E ela fala que a missão já foi uma expiação. Então isso é uma misericórdia divina. Porque se a gente já teve uma expiação e ela foi, digamos assim, cumprida, é a misericórdia divina dizendo isso. Estamos progredindo. Somos testados num assunto, foi resolvido, seguimos. A espiritualidade nos conduz e ampara, seja na prova ou na expiação. E, claro, muito mais na missão. Tudo é colaboração. Se a gente desliza num assunto, pode ter na espiritualidade algum espírito nos ajudando naquilo que ele também teve dificuldade. Estamos ao mesmo tempo buscando nosso aprimoramento e colaborando com o mundo. E aí ela coloca 3 eixos da nossa encarnação,
que eu já falei aqui: missão, expiação e prova. A expiação, a gente não pode fugir. Ela vem com a gente, é uma coisa do passado, mas ela reequilibra a alma porque é uma reparação. É como se fosse a cura daquilo que veio do passado. Temos a prova é do presente. E a prova, se eu quiser fingir que ela não está acontecendo, eu posso. Não que eu não vá ter que responder por isso, mas a prova é como se fosse, nos lapida, nos educa, ela promove a alma. E a missão é do futuro, é a contribuição para o mundo que consolida as nossas conquistas morais. Tudo isso para lembrar que nós não estamos de férias. Ter um propósito, mesmo que isso não seja claro para nós, ao longo do tempo, se soubermos observar os sinais, com certeza a gente vai conseguir identificar. E quanto mais cedo tivermos consciência desse propósito, mais cedo vamos executar, mais rápido vamos vencer nossas provas. Buscar o nosso eixo, olhar para dentro e pensar o que eu posso fazer para contribuir para o mundo. Se mesmo depois dessa reflexão a gente não consegue identificar qual o sentido da vida para nós, qual o nosso propósito, essa reflexão é exatamente isso, um convite, aquilo que eu posso melhorar. E não vamos nos prender a essas coisas grandiosas, às vezes é bem perto de nós, em pequenas ações que está o nosso lugar no mundo. Faz as tuas orações, pede com o coração, pede assistência dos espíritos, pede um conselho, faz uma pergunta, presta atenção nos sinais. Sábado agora ainda estava falando na evangelização. Às vezes a gente pede alguma coisa, no sonho vem uma inspiração, e que quando a gente acorda não é nada muito claro, a gente não lembra daquilo que sonhou. E daqui a pouco vem uma ideia, vem uma saída para um problema, e a gente recebe isso sem exatamente sentir de forma tão clara. Presta atenção nos sinais, pede clareza, pede força, usar o recurso da prece para que a assistência dos bons espíritos nos guiem o caminho. E para finalizar, eu peguei um trecho de um texto de Marta Antunes Moura, uma contribuição para a FEB, que diz qual o sentido da vida. A citação de Mateus, que diz: não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus, pode ser considerado um roteiro espírita sobre o sentido da vida. Interpretada por Emmanuel, destaca que este benfeitor a importância de reconhecermos a extensão e o valor das bênçãos divinas, distribuídas por Deus em nosso benefício. Assim, considera a palavra pão não somente de pão viverá o homem, presente do texto evangélico, como símbolo representativo das concessões materiais doadas ao encarnado. Pondera, entretanto, que tais dádivas devem ser utilizadas para a obtenção do alimento espiritual. Toda palavra que sai da boca de Deus, que é o verdadeiro sustento à vida do espírito imortal. Eis como se expressa: não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não só o aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Ao final, conclui a sabedoria e a simplicidade de sempre, disse o mestre. Nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo.
Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Que Jesus nos abençoe. Vamos aquietar os nossos corações, fechando os olhos, agradecendo a Deus tudo aquilo que temos recebido, pelos livramentos, pelo amparo, pela esperança. Vamos nos colocar à disposição dos guias da casa. Lembrando também de agradecer a nossa moradia, a nossa família, a comida que temos, a saúde, tudo aquilo que nos dá as condições para atravessarmos a nossa encarnação. Por isso, agradecemos a Deus. Também lembramos de pedir quando nós temos problemas na nossa vida, aqueles problemas que nós podemos resolver. Então, que eles nos auxiliem, que Jesus nos ampare com a força, com a fé, com o trabalho, e também aqueles problemas que, como foi dito, não podemos solucionar, estão nas mãos de Deus. Temos que passar. E para esses nós pedimos paciência, resignação, calma, fé e muita resiliência. Tudo dará certo se tivermos fé em Deus e em Jesus. Vamos passar para o passe para recebermos aquilo que vimos buscar. Altíssimo Pai, neste mundo tão envolvido em sombras, peço que me ajudes a despertar a luz que jaz adormecida no íntimo do meu ser. Que ela brilhe na minha mente e no meu coração, se irradie pela minha boca, iluminando o ambiente quando eu falar. Que ela brilhe nas minhas mãos, para que eu possa pôr luz em cada coisa que tocar. Que a tua luz, Altíssimo Pai, clareie os caminhos de todos nós, seres humanos, para que possamos nos harmonizar com as tuas leis, com a natureza, com a vida. Porque com as mentes harmonizadas, podemos pensar melhor, com serenidade e equilíbrio. E com o amor vibrando em nós, saberemos conduzir melhor as nossas vidas, nossa fala, as nossas ações. Por tudo isso e por tudo mais te agradeço, Altíssimo Pai.
Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Estamos aqui nessa casa de amor, juntos, para encontrar o propósito das nossas vidas. Que essas vibrações que vêm do alto possam nos ajudar para recebermos melhor as intuições que vêm dos nossos guias espirituais. Possamos todos retornar aos nossos lares com muita paz no coração, com calma, e distribuir a todos essas bênçãos aqui recebidas. Vão em paz, que Deus os acompanhe.